Muito bom dia, esse é o Café com o Almirante e eu te convido para tomar um cafezinho com a gente enquanto se mantém 100% atualizado sobre as notícias do nosso gigante da corrida. Eu sou o Caio Cruz, esse é o Wagner Rocha e juntos nós vamos trazer para vocês todas as atualizações sobre o nosso gigante. Fala, Wagner. Muito bom dia a todos, estamos aqui no novo canal da News Almirante, né? Uma nova plataforma para você poder nos acompanhar. Você que já nos acompanha no Instagram, você que já nos acompanha no Twitter, vocês que já nos acompanham também no podcast Cruz Maltino, agora tem um novo lá, para poder também nos acompanhar aqui no canal da News Almirante. Começando, vamos falar sobre o novo treinador do Sub-20, que o Vasco anunciou a contratação do treinador Rafael Paiva, que estava no Palmeiras. Para a vaga de William Batista, que foi demitido ontem e já se despediu do clube em suas redes sociais. Fala um pouquinho sobre ele, Wagner. É um ótimo treinador, vencedor, tá? Atuou no Vasco em 2021 pelo Sub-17, foi campeão carioca com o Sub-17 do Vasco na temporada de 2021 e saiu para exatamente o Palmeiras, né? Em 2022 e 2023, ele, na equipe Sub-17 do Palmeiras, conseguiu conquistar ali tudo com a camisa do Palmeiras, sabe? Um treinador muito vencedor, que tem uma bagagem muito grande na categoria Sub-17 e agora vem ter uma experiência em uma categoria acima, né? Na categoria Sub-20 do Vasco aqui em São Januário. E como eu havia falado, cara, lá no Palmeiras ele conquistou tudo. Tudo literalmente. Ele foi campeão 2 vezes da Copa do Brasil, campeão 2 vezes do Brasileiro. E assim, é um cara que traz um conteúdo interessante para poder oferecer a esse Vasco que está em reconstrução. Porque a experiência de ter trabalhado numa base que está muito bem estruturada, como é a base do Palmeiras. Então o Vasco ele perde o William Batista, né? Manda o William Batista embora, age rápido no mercado e contrata um treinador do nível, né, do Rafael. Então assim, é muito interessante esse movimento do Vasco no mercado. Acredito que, claro, com todo respeito ao William Batista, mas é um treinador com mais currículo que ele para poder desempenhar na categoria Sub-20 do Vasco. E conta com a aprovação do Ramon, né, Caio? Então, assim, conta muito também positivamente a favor do novo treinador do Sub-20. E é um treinador também que já conhece o Vasco, né? Já participou do Vasco, entende os processos internos do clube, conhece até alguns jogadores da base que provavelmente jogaram com ele em alguma parte da carreira, que ainda se mantém no Vasco. Então eu acho que é um grande acerto também do Vasco para dar continuidade ao trabalho do William, que foi um trabalho muito bom e que chega agora com um treinador do mesmo nível, ou um nível até acima, para dar continuidade nesse processo. Acho que foi um grande acerto do Vasco. E vamos falar também sobre a visita de executivos da 777 no Rio de Janeiro, que é o Johannes Spohr e um outro diretor técnico da 77, que vão chegar no Rio na quinta-feira, vão estar presentes em São Januário, vão acompanhar um pouco de perto os processos, o dia a dia, as negociações da SAF. E o que você tem a dizer, Wagner, sobre essa visita, sobre o que ela pode trazer de positivo, de negativo? Fala pra gente. É muito interessante, Caio, a gente poder contar com a presença de quem comanda o nosso futebol aqui no Brasil, sabe? A visita deles eu acho boa e muito produtiva, porque assim, nós cobramos sempre do Alexandre Matos, que é quem está à frente diretamente do futebol do Vasco. E agora nós vamos ter a possibilidade de ter um contato mais direto do Ramon Dias com o Juan Spohr e com o Marcel Cloes, que é o outro executivo da 777 que está vindo com ele para o Brasil. E assim, é muito interessante, cara, muito interessante porque, segundo a notícia que saiu, né, do Fábio Azevedo, eles chegam aqui no Brasil na quinta-feira. Chegando na quinta-feira é no dia do jogo do Vasco com o Madureira. Então eles já estarão em São Januário na mesma quinta para poder assistir a partida Vasco e Madureira, e também eles vão participar dessa questão aí de contratações, entradas e saídas do Vasco, porque o Vasco está negociando a saída do Gabriel Peck, né, por cerca aí de 50, 60 milhões, e está negociando também a saída do Marlon Gomes. Então, assim, são 2 saídas de jogadores tidos como revelações da base do clube, como potenciais jogadores aí para ter um futuro dentro do clube.
Então, quando você perde jogadores desse nível, você tem que repor a altura. Não adianta só você perder a peça. Você tem que trazer uma peça para poder suprir essa saída. E eu acredito que a vinda deles ao Brasil tem muito a ver com isso. Claro, para ver também a estrutura que o Vasco está reformando lá no CT e aquela coisa toda, mas principalmente para chegadas e saídas, para poder agilizar os processos dentro do clube. E você estava falando também do Gabriel Peck e do Marlon Gomes. Eles, além de serem promessas que muitas pessoas viam como tendo um grande futuro dentro do clube, eles são jogadores importantes no presente. O Gabriel Peck foi o jogador que mais entregou gols pra gente, entre gols e assistências. O Marlon Gomes é um jogador importante no meio campo. E a gente vê até o Gabriel Peck sendo reposto pelo Adson, que muitos dizem ser um jogador de mesmo nível, mas a gente não vê um jogador chegando para a saída do Marlon Gomes. Pode ser o Juan Esforza, pode ser algum outro segundo volante que faça a mesma função do Marlon. Então, acho que é importante também eles virem para o Vasco poder falar diretamente com eles da necessidade dos reforços, né? Porque o Vasco precisa de reforços. O Vasco tem um time bom, mas que precisa melhorar para ser um time competitivo. Então, é muito importante ter essa visita. E por falar também no jogo do Vasco Madureira, nós vamos passar aqui algumas informações sobre a partida de quinta-feira, que vai ser transmitida pelo SBT Esportes Rio, com narração de Theo José, vai ter a participação do vascaíno Lucas Pedrosa na transmissão, e que o Vasco conta com novidades também, pode contar com novidades para o time titular, que é a permanência de Luca Orejano, mesmo com a volta do time considerado titular do Uruguai. O Orejano vai continuar sendo relacionado e eu, na minha opinião, eu acho que ele é um jogador que ainda pode trazer muitos frutos para o Vasco, tanto dentro de campo quanto numa futura venda. Então eu acho importante essa permanência dele no time, para quem sabe mudar a cabeça dele, que ele tinha falado com o Emiliano de que queria sair. Eu acho que é importante ele continuar. O que você acha, Wagner? Eu acho muito interessante, cara. Acho interessante porque o Orejano, ele tem tudo para desempenhar bem no Vasco, tá? Ele tem condições de ter oportunidade de jogar, porque quem era o titular na função que ele gosta de atuar, que é a ponta direita, era o Peck. E o Peck fez um ano de 2023 muito bom, o que impediu com que o Orejano tivesse até uma sequência maior de jogos, porque sempre que o Peck entrava, e o Peck entrava muito bem nas partidas, né? Então, assim, não tinha como muito você optar pelo Orejano, porque ele não estava dando um bom resultado, e o Peck estava. Então, assim, a oscilação do Orejano fez com que, automaticamente, ele perdesse espaço no time. E agora, na temporada de 2023, 2024, nós podemos ver que, aparentemente, ele está querendo mostrar que ele pode, sabe? Pode ser para uma venda futura, pode ser para mostrar para o Vasco que ele não quer ficar, mas que ele pode jogar bem em outro lugar. Isso aí podem ser motivos variados, mas o jogador demonstra vontade, demonstra interesse em jogar futebol, tá? Ele pode não querer permanecer no Vasco, mas sempre que ele entra, ao menos nesses últimos 3 jogos, Cuiabá, ano passado, quando ele se lesionou, o Boa Vista e o Sampaio Corrêa, ele desempenhou bem. Tanto que nesses 3 jogos ele tem 2 gols e 2 assistências. Nenhum jogador com má vontade conseguiria tal número. Então, assim, o Orejano pode ser muito importante para o Vasco durante a temporada. Isso aí é inegável. Agora, passa pelo desejo do jogador, passa pela vontade do jogador. Acredito que o principal ponto nesse momento é saber: o Orejano quer ficar ou não no Vasco? Porque existe também aquela situação da cláusula, né? Do contrato, que se ele fizer 27 jogos, se não estou enganado, o Vasco tem que comprar mais um percentual dele. Então, assim, cara, fica mais difícil, porque se um jogador não vai ficar, você vai utilizar e vai ter que pagar um dinheiro a mais por um cara que não quer ficar aqui, então tem que decidir primeiro com ele. E aí, cara, o que você quer? Hoje nós tivemos até uma aspa muito forte do capitão Mauro Galvão falando sobre o Orejano. E aí cabe até a gente trazer aqui nesse café com o Almirante. O Mauro Galvão fala assim: ele, Orejano, não pode pensar que está fazendo um favor ao Vasco se ficar,
se pensar assim, é melhor ele ir embora. Depende dele ficar no Vasco ou não. Ele foi contratado, todo mundo tinha a expectativa de que fosse um destaque e ele ainda não conseguiu ser. Então, assim, a aspa simplesmente do capitão Mauro Galvão, cara. O campeão da Libertadores com o Vasco. E capitão daquela conquista. Então o cara tem propriedade para falar sobre o assunto. Só fica se quiser ficar. Se quiser ficar por fazer um favor ao clube, é melhor que vá. E até no jogo de domingo, eu estava presente lá no estádio, aquele jogo maluco, teve falha grotesca na defesa e tudo. O Orejano, ele demonstrou que estava muito afim de jogar bola, pelo menos naquele dia. O jogo de São Januário eu assisti, estava presente também, mas não consegui prestar muita atenção. Mas lá ele mostrou que ele está afim de jogar bola. Ele pegava a bola às vezes na defesa, puxava para o ataque, vinha driblando 2, 3, 4 jogadores do Sampaio. Então eu acho que é um jogador que tem a possibilidade dele mudar um pouco a cabeça. Agora ele provavelmente já está mais ambientado com o Rio de Janeiro, que também é uma coisa que pesa muito. Então eu acho que é um jogador que ainda pode render bons frutos ao Vasco. Bons frutos. E, além disso, a gente vai falar também sobre os reforços. Alguns reforços já estão no bid, outros ainda faltam entrar. Nós temos aí, por exemplo, o David, o DVD, o Rojas e o João Vitor já estão no bid. Podem fazer sua estreia contra o Madureira, se for da vontade de Ramon Dias. E nós temos também aí o Adson, que é o nosso ponta, ainda não foi anunciado como reforço, mas já fala como reforço do Vasco, que ele não entrou ainda no bid. Você acha, Wagner, que o Adson, talvez, entrando no bid amanhã, ele já pode ser utilizado no jogo de quinta-feira, ou talvez é melhor deixar ele para depois? O que você acha? Ele vinha jogando, né, cara? Ele tava tendo uma sequência, tá no meio da temporada europeia, então, assim, ritmo de jogo não seria um problema pro Adson. Ele tava em plenas condições de jogo lá no Nantes. Agora, a gente precisa saber, não treinou com o elenco. Então eu acho muito pouco provável que o Adson seja utilizado nesse jogo contra o Madureira. E nem pode, né? Porque já esgotou o prazo. Né? O prazo terminou ontem, na terça-feira. Então, assim, ele não pode estrear contra o Madureira. Agora, uma situação interessante seria utilizar o Adson, principalmente nesses jogos agora que o Vasco vai ter pela frente, sabe? Poder dar uma minutagem para ele poder conhecer o elenco. De cara, eu acho que não valeria a pena utilizá-lo, sabe? É bom soltar o jogador aos poucos. Solta ele no segundo tempo, solta ele no intervalo do jogo, sabe? Começa a dar um entrosamento aos poucos. Porque também não adianta o Ramon levar o time para o Uruguai, ficar lá 2 semanas praticamente treinando e quando voltar para o Rio de Janeiro, inserir um jogador que não fez praticamente nenhum treinamento com a equipe. Então, assim, eu acredito que ele vai soltar o Adson aos poucos no time principal do Vasco, para poder até mesmo ele ganhar a confiança dos jogadores e poder se entrosar melhor com seus companheiros. Eu acho importante também dar esse tempo para ele se adaptar, conhecer, que é para também, até pela própria opinião da torcida, que molda muito a passagem do jogador pelo Vasco. E soltando ele sem conhecer os jogadores, as jogadas não vão sair e a torcida vai cair em cima dele, pode apagar a passagem do jogador pelo Vasco, talvez sendo diferente, deixando ele um pouco mais, né, até chegar pela primeira vez. E uma outra situação que eu queria falar rapidinho, que gerou curiosidade de alguns torcedores no Twitter, no X, no caso, né, no antigo Twitter, é que o Palácio apareceu no bid com um contrato definitivo com o Vasco. Isso aconteceu porque ele, por enquanto, estava em empréstimo ao Colo-Colo, então o empréstimo dele acabou, ele retornou ao Vasco, mas a permanência dele no Colo-Colo já é dada como certa. Até o César Luiz Merlo, um grande jogador, repórter da América do Sul, falou que entrou em contato com os representantes do Palácio e eles falaram que se nada acontecer de diferente, a permanência dele no Colo-Colo está assegurada, né? É certa. Então, o Palácio não volta ao Vasco, o Colo-Colo vai comprá-lo em definitivo, a menos que muita coisa mude. No futebol, tudo pode acontecer em um espaço curto de tempo. Mas, a princípio, o Palácio segue no Colo-Colo. E sobre o jogo de quinta-feira ainda, sobre o Vasco e Madureira,
quase 15 mil ingressos já foram emitidos para a partida. O Vasco vai lutar mais uma vez o Caldeirão, assim como lutou contra o Boa Vista, como lutou o Elci Rezende de Mendonça contra o Sampaio, que estava muito cheio, muito cheio. Você andava pela rua, você só via camisas do Vasco. Então, mais uma vez, a torcida mostrando, né, Wagner, que não abandona o Vasco e que, independente da situação, independente do time, tá sempre ali apoiando, tá sempre ao lado do clube. Eu acho isso muito lindo na nossa torcida, né, Wagner? Claro, claro. Onde o Vasco vai, ele arrasta a multidão, né, cara? Isso é muito bacana porque move o sentimento da cidade, sabe? Não é só do torcedor que mora naquela cidade. Cara, o cara vem de outra cidade para poder assistir o jogo do Vasco. Nesse jogo, por exemplo, lá em Saquarema, tinha pessoas ali de Rio das Ostras, tinha de Cabo Frio, tinha de Macaé, tinha vascaínos de toda a região em volta ali naquela cidade. Então, assim, você para uma cidade para poder vivenciar aquele dia de Vasco. Isso é muito interessante a gente poder avaliar durante o campeonato estadual, né, e durante o campeonato brasileiro, quando o Vasco viaja pelo Brasil, né? Até eu aqui em Saquarema, no dia do jogo, acabou a cidade parou. Era Vasco para cá, Vasco para lá. O trânsito ficou aquele auê, parecia o centro do Rio, de tanta gente que veio de outros lugares para cá, e vascaínos daqui de Saquarema mesmo, que não tem a oportunidade às vezes de ver o Vasco muitas vezes no ano, que viram naquele jogo ali, né, a oportunidade de acompanhar o Clube do Coração. Acho isso muito bonito. E, bom, para a gente finalizar, nós vamos falar um pouquinho também sobre melhorias que estão sendo feitas no CT, sobre as próximas melhorias que vão ser feitas. O Wagner vai falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso, sobre quais são os próximos passos da SAF para melhorias no CT Moacir Barbosa, quais já estão sendo feitos. Pode ir lá, Wagner. Então, seguindo a notícia do Atenção Vascaínos, algumas mudanças que já ocorreram no CT Moacir Barbosa foram a melhoria nos vestiários dos jogadores, tá? Colocando novos pisos e uma estrutura em geral. A academia também colocando novos pisos e novos aparelhos para poder melhorar a performance, né, ali naquele ambiente. A área da fisioterapia e da fisiologia foram modificadas também, tá? Uma coisa também muito importante na questão da saúde e performance dos atletas, tá? Uma nova sala para a comissão técnica também foi feita, e até a pedido do Ramon Dias, tá? Que fosse feita uma nova estrutura para que a comissão técnica pudesse trabalhar com mais comodidade dentro do CT Moacir Barbosa, e também um novo módulo de apoio na entrada do CT com podologia e barbeiro, para que os atletas possam cuidar também da sua saúde, né, da sua aparência e de outras utilidades. E além disso, também foi feito uma nova área de convivência ali no refeitório, tá? O refeitório foi reformado também. Então, assim, a gente critica muito, né? Mas, assim, algumas coisas estão acontecendo para poder também dar melhor conforto aos atletas, um melhor desempenho. Claro que ainda falta muito, ainda tem muito a melhorar, e eu acredito que com o decorrer do tempo, né, até uma informação passada pelo Lúcio Barbosa para nós, na conversa que nós tivemos lá na sede náutica da Lagoa, que o projeto do centro de treinamento ele é a médio e longo prazo, assim como tudo dentro do Vasco. Não será feito para ontem, porque tem urgências. As dívidas chegam e precisam ser pagas, senão o clube leva a penhora. E isso vem lá de trás, de erros do passado, que a SAF assumiu, e de acordo com a verba que entra com venda de jogadores, a verba que entra com o dinheiro dos aportes, a verba que entra com patrocínios, com cota de televisão e afins, são utilizadas para estruturar o clube, são utilizadas também para melhorar, né, o elenco do Vasco. E um detalhe também muito importante, na segunda-feira passada, nós tivemos lá em São Januário, o Jorge Salgado e o Osório chamou a imprensa para poder fazer um balanço final da gestão. Lá estava presente GE, Lance, Rádio Tupi,
UOL, diversos veículos de imprensa, e nós da News Almirante fomos convidados também a estarmos presentes lá. E quando eu fiz a pergunta ao Salgado e ao Osório sobre a questão do CT, sabe? Sobre o CT da base, o CT profissional. E eles foram ditos que na reunião do ano passado, do Comitê de Gestão da SAF, foi separado um valor para que fosse feito investimentos no CT Moacir Barbosa e no CT de Caxias, onde a base treina. E eu indaguei qual seria esse valor. E o valor informado foi de 20 milhões, aproximadamente, 20 milhões de reais para o CT Moacir Barbosa, o CT de Caxias e para manutenção do estádio de São Januário. Então, durante o ano de 2024, esse é o valor previsto para investimento nos 3 principais veículos do Vasco, né? Bens do Vasco, que é o CT, né, que está sobre a posse da SAF. Quando foi assinado o contrato, o CT passou para a SAF. O São Januário, que a SAF paga o aluguel de 1 milhão ao Vasco para poder utilizar o estádio de São Januário, e quem administra o estádio de São Januário é a SAF. Então quem tem que fazer as manutenções no estádio de São Januário é a SAF. E eles, dentro desses aproximadamente 20 milhões, colocaram aí para poder cuidar desses 3 bens do Vasco. Eu acho até importante que eles olhem um pouco para essas partes que você falou, também de barbeiro, podologia, porque, querendo ou não, a autoestima é muito importante para a pessoa, e os atletas são seres humanos, né? Então, quando o atleta ele corta o cabelo, fica com o cabelo bem cortado, com a barba feita, fica bonito, né, esteticamente falando, ele fica com a autoestima mais alta, ele fica mais feliz, consequentemente aumenta a sua performance. Eu acho interessante que o Vasco tenha essa visão mais humana também, né, dos atletas, que tira um pouquinho aquela coisa de que... aquela nossa visão que a gente tem de que os atletas são máquinas e que eles jogam bola, e deixamos, às vezes, até um pouco o lado humano deles de fora da discussão. Eu acho importante. E eu acho importante também que a diretoria, tanto a do Jorge Salgado, que saiu, quanto a do Pedrinho, que está assumindo, eles tenham essa visão de melhorar cada vez mais os CTs, tanto o CT Moacir Barbosa, quanto o CT da base e do futebol feminino. Eu acho interessante que eles melhorem cada vez mais, porque, querendo ou não, é isso que vai fazer o Vasco para atrair jogadores e até disputar, né, com outros clubes e com clubes que, às vezes, um Internacional, um Palmeiras, que tem estruturas hoje melhores do que a do Vasco, e o Vasco, igualando isso, o Vasco consegue atrair mais os atletas para o nosso lado, né, no campeonato, para disputar com a gente e tudo. Eu acho isso muito interessante. E, bom, já deu tempo de você tomar seu cafezinho, de você se atualizar sobre o que aconteceu no Vasco da Gama, no nosso Gigante da Colina. Então, nós nos despedimos por aqui, tá? Amanhã nós estamos de volta nesse mesmo horário com mais um episódio do Café com o Almirante. Eu sou o Caio Cruz, esse é o Wagner Rocha. Nós desejamos a todos vocês um excelente dia e uma excelente semana. Fala, Wagner. É isso. Estaremos sempre na ativa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você que quiser acompanhar as principais notícias do Vasco, @NewsAlmirante com 2 S no final. Pedimos tá também embaixo. Exatamente. Está passando aí o tempo todo. E pedimos também que você nos acompanhe aqui no YouTube. Então, deixe o seu like, faça o seu comentário. Estamos aqui à disposição para sempre evoluir na cobertura do Vasco, agora também no YouTube. É isso aí, galera. Um abraço para vocês e um excelente dia.